11 de abril de 2023, esta é a terça-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A alegria da Páscoa perpassa esses nossos dias. Estamos vivendo a oitava da Páscoa, ou seja, carregamos em nosso coração a mesma alegria do domingo da ressurreição. O Senhor, Ele vive, o Senhor, Ele ressuscitou, Ele vive verdadeiramente. Feliz Páscoa a você, a sua família, com muitas alegrias, muita saúde, muita paz. Nós vamos meditar nesta terça-feira, nesta manhã desse dia 11, o evangelho proposto pela liturgia da igreja, que é o evangelho de João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram." Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Pensando que era o jardineiro, Maria disse: "Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar." Então Jesus disse: "Maria." Ela voltou-se e exclamou em hebraico: "Rabuni", que quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor", e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, a alegria da Páscoa inunda o nosso coração, como hoje o Salmo 33, 32, que a liturgia nos propõe o refrão: "Transborda em toda a terra a bondade do Senhor." A alegria desse nosso Deus invade o nosso coração, porque nós sabemos que aquela surpresa daquela manhã de Páscoa também acontece em nossos dias conosco. Maria Madalena estava virada para o túmulo, contemplando o símbolo da destruição e da derrota daquele que prometera inaugurar novos tempos para a humanidade. Maria Madalena, nesse evangelho de hoje, meus queridos, representa cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a nossa vida sempre foi e sempre será constituída de momentos bons, mas também de momentos de dificuldades, de tristezas, enfermidades, perdas, luto e sofrimentos diversos. Qual a nossa semelhança a esse retrato de Maria Madalena no evangelho de hoje? Que nós também ficamos a contemplar em nossa vida unicamente os sinais de derrota, de dificuldades, de provações e de cruzes. Mas às vezes nós nos esquecemos de nos virar ao lado da nossa história e perceber que Deus, Ele passou e tem passado por diversos momentos, nos conferindo a oportunidade de vivermos a alegria do céu também. Tem muitas pessoas que estão acostumadas em contemplar a derrota, as dificuldades da vida e não valorizam com o coração cheio de gratidão as coisas boas que Deus concede. Será que estes efetivamente não são
alguns de nós, ou não somos nós mesmos? É a grande pergunta de hoje. E o ressuscitado, ele chama Maria Madalena: mulher, mulher, olhe aqui, mulher, olhe para fora do túmulo, desvie o seu olhar do que é ruim, do que é negativo. Mulher, olhe para cá, por que estás chorando? Né? A quem estás procurando? A quem procuras? Olhe para cá, mulher. E o Senhor também diz a cada um de nós: volva o seu olhar para um lugar onde você pode contemplar a esperança de dias melhores. Para de olhar para o mal, para a derrota, para o sofrimento e não olhar para a esperança diante deles. Olhe para o lado. Mulher, olhe para mim. E Jesus desvia o olhar de Maria Madalena do túmulo e ela começa a contemplar aquele com quem ela está falando. E ela ainda não o enxerga, porque os seus olhos, mesmo os seus olhos, né, fisiológicos, que estão a contemplar Jesus, mas os olhos do seu coração ainda estão fitados no túmulo. E ela vai tirar de fato os olhos do seu coração, que estão fixos do túmulo. Ela vai tirar o seu olhar do túmulo quando Jesus diz o seu nome, Maria. Aí ela volta-se, não só com os olhares fisiológicos, mas com o olhar da alma, para aquele que de fato a conhece e a chama pelo nome. Dizer o nome, numa tradição semítica, é ser íntimo daquele a quem se chama. Jesus, ele a chama pelo nome. Jesus, ele atrai para si a atenção, tanto fisiológica quanto espiritual, daquela mulher que estava vivendo um luto desnecessário. Não fiques triste, Maria, porque ele está vivo, porque eu estou vivo. E ela, quando ele a chama pelo nome, porque ela reconheceu a voz daquele que a chamou, como sempre ele chamava, intimidade, proximidade. Ela o chama de Rabuni, de mestre em hebraico. E ele diz assim: não me segures, Maria. Eu estou aqui, mas eu devo voltar para o meu pai. Vai anunciar aos meus irmãos. E Maria, diz o texto do Evangelho, percebendo que a razão da sua vida estava vivo, ela sai correndo. Dá a entender o texto que ela sai correndo às pressas e ela vai anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi aquele que sempre dizia o meu nome. Ele disse o meu nome, ele me chamou, ele não está morto. Eu estava com os olhos detidos no túmulo, na derrota, nos pensamentos maus, nos pensamentos de destruição, de morte. E ele chamou a minha atenção, eu vi o Senhor. Meus queridos, o Senhor também nos chama pelo nome nesta manhã, desta terça-feira da 8ª de Páscoa. E o Senhor quer fazer uma história de ressurreição, de renovação, de vida nova junto de nós. Que nós alimentemos nessa terça-feira a esperança em nosso coração. Às vezes nós nos centramos em coisas que não valem a pena, né? Que não valem a pena. Às vezes nós ficamos detidos numa imagem do que nós vivemos, que é uma imagem de destruição, de derrota. Tiremos o nosso olhar e que o nosso olhar alcance o ressuscitado, né? Alcance o ressuscitado. Que o Senhor, nesta terça-feira, nos dê olhos de esperança, de ressurreição, de fé, de coragem, de fortaleza, ânimo, alegria. Nós não podemos muitas coisas, mas aquele em quem nós esperamos, aquele em quem nós cremos, Ele pode, Ele tudo pode fazer em nosso benefício. Uma terça-feira abençoada. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre,
Deus está no comando de tudo.